Então, essa videoaula aqui, meu nome é Vinícius, vou estar passando alguns conceitos que eu tenho que estar aplicando no trabalho e repassando para alguns colegas programadores. Muitos dos conceitos que eu vou passar, talvez você já conheça, mas é muito comum de programadores mais experientes, às vezes, chegarem e se deparar com alguma tecnologia ou alguma prática de programação ou de banco de dados que ele ainda não tenha utilizado antes, que ele não tenha conhecido antes. Então é o seguinte, nessa videoaula aqui eu vou estar falando sobre Oracle, sobre configurações em geral e se der tempo eu vou falar alguma coisa também já na utilização da IDE Delphi, que é a IDE que eu vou estar aplicando nessas atividades de programação. Queria falar, não use software pirata, todos esses softwares aqui, ó, tá na cara que eu tenho licença, né? Enfim, eu vou estar utilizando o SQL Developer para estar gerenciando, trabalhando com Oracle, mas aí, dependendo da situação, você vai poder estar utilizando uma IDE diferente, uma telinha, um programinha diferente aí para manipular o Oracle. Primeira coisa, aqui não tem os passos de instalação do Oracle, eu acredito que é avançar, avançar e concluir. Só uma ênfase que o Oracle tem a versão gratuita, né? Que é a versão Express, XE, popularmente conhecido, e tem também o Oracle ORCL, que no caso seria o Oracle Enterprise, o Oracle pago, né? Que não tem a limitação de hardware que o XE tem. É a limitação de disco que pode ser utilizada e também de processamento, enfim. É um Oracle utilizado em pequenas aplicações e também para fins acadêmicos, né? Então tem o Oracle XE e o ORCL. Na minha máquina aqui eu instalei o ORCL, tá na cara que eu tenho licença dele, né? Então aqui no menuzinho deve já ter aparecido aqui o Oracle e tem umas ferramentas aqui que você precisa às vezes fazer alguma configuração. Mas enfim, meu Oracle está funcionando já. Já fiz a instalação dele. No ato da instalação ele pede uma senha. Eu coloquei uma senha minha lá. Não lembro de cabeça. Agora daqui a pouquinho eu vou ver que senha que foi que eu coloquei. Mas enfim, eu vou estar utilizando o SQL Developer, que é esse programinha que é da Oracle mesmo. Você baixou, jogou na máquina, não precisa fazer instalação. Você só precisa executar. E ele precisa, eu acho que do JRE para estar funcionando. Enfim, abriu o danado do programa. Vamos fazer uma conexão com o usuário System do Oracle, que no caso vai ser o usuário que nós vamos utilizar para configurações básicas, configurações para estruturar o nosso Oracle para fazer os desenvolvimentos. Então aqui eu vou dar um nome para a conexão. Isso aqui é igual ao seu filho, você dá um nome que você achar mais bonito. Eu vou chamar de System porque vai ser a conexão que eu vou utilizar para logar como usuário System. Vou pôr o usuário System, a senha que eu coloquei na instalação, se eu não me engano, é uma senha simples, coloquei aqui. E como eu falei, tem a... Ó, rapaz, o mouse voltou. Como eu falei, tem a instalação Express e a Enterprise. No meu aqui está Enterprise e o serviço chama-se ORCL. Se você instalou o Express, é só pôr um XE aqui, tá? Eu fiz essa instalação, vamos testar a parada aqui. Opa, senha inválida, deixa eu ver aqui de novo, se agora dá certo. Não vai não, hein?
funcionou, testei a conexão, vou salvar ela, que quando eu precisar logar como system de novo, eu não vou precisar ficar digitando essa parada aqui, lembrando essa senha. Eu conecto e ele já abre uma página para mim executar comandos como se fosse usuário system, já logado, autenticado como usuário system. Maldito mouse. Enfim, se eu abrir aqui, expandir aqui, ele vai estar apresentando as tabelas do usuário system e os demais objetos do usuário system. O primeiro objeto que nós vamos estar precisando fazer a configuração, que na verdade não é bem um objeto, seriam, no caso, a criação das table spaces. O que raios é uma table space? A table space é uma unidade no Oracle em que são feitos os armazenamentos, onde é feito o armazenamento de dados. Tá? A table space ela é como se fosse uma partição no Oracle onde são armazenados os dados. Então a gente pode armazenar dados, mas pode estar particionando eles. Nesse caso aqui eu vou estar criando duas table spaces que vão ser, no caso, a table space dados, onde vão ser armazenadas as estruturas lógicas e os dados efetivamente, né? E uma table space para índices. Vinícius, por que raios eu vou ter que criar essas duas table spaces e armazenar os dados de forma separada? É uma prática comum entre os DBAs, eu não vou discutir com eles. De acordo com eles, há um ganho em performance e em alguns outros aspectos. Então é uma prática muito comum em sistemas, principalmente de médio e grande porte. Vamos fazer dessa forma. Ponto, acabou. Onde que eu vou criar essas table spaces? Vão ser criadas aqui no Oracle na execução de um comando. E toda table space ela pode ter pelo menos um data file. Tá? E ela pode ter vários data files. O que é a table space na prática e o que é um data file? A table space é uma definição semântica do agrupamento de dados, ou seja, os dados, os registros vão ficar na table space dados, né? Já os índices vão ficar na table space índices, que é formada por um ou vários data files. O data file, na prática, é um arquivo que é gerado pelo Oracle e armazenado em algum disco, tá? E aí esse arquivo ele vai ocupar já o espaço no sistema operacional e falar assim, rapaz, esse pedaço aqui do HD é meu, ninguém tasca, é do Oracle. O Oracle vai armazenar dados nesse arquivo aqui, no caso no data file. Se esse data file encher, porque tem uma limitação de dados aí, vamos dizer aí que eu vou criar um data file de 2 GB. Aí eu preciso de mais espaço, eu crio um segundo data file, ou então eu posso também estar expandindo o data file. No meu exemplo aqui eu vou criar o data file 2, por exemplo. Então aí o DBA que vai decidir se ele vai expandir o data file, se ele vai criar novos data files, enfim. Isso é um trabalho mais da parte do DBA. Como o foco, o direcionamento desse vídeo não é exatamente esse, então nós vamos fazer o basicão, que é o que? Eu vou criar a table space dados, que ela tem que ter no mínimo um data file, que vai ser o data file que eu vou chamar de dados.hora. E eu vou criar a table space índices com o data file índices.hora. Se por um acaso um dia acontecer dessa table space esse data file encher, na table space eu posso criar outro data file, que eu posso chamar dados 2, dados 100 e assim sucessivamente. Enfim, vamos lá para criar essa parada. E onde que eu vou criar, né? Porque dados é uma definição semântica.
Já o data file é um arquivo mesmo que vai ser gerado e guardado, armazenado em algum disco. Na minha máquina, e por padrão, geralmente a gente coloca na pasta do Oracle esses data files. Então, na unidade, o meu Oracle está no DAPP Vinicius hora data ORCL. Aqui tem alguns arquivos de dados do Oracle que já vem na instalação dele. Eu vou criar aqui meu data file dados e meu data file índices, cada um deles com 2 GB, ou seja, minha base de dados ela vai ter inicialmente a capacidade de 4 GB. Então vamos lá, cadê o danado do comando? Primeiro eu vou executar o comandinho para criar tablespace dados, tá? E o data file, o primeiro data file que vai ser criado para essa tablespace, eu já crio no comando mesmo. Vou comentar esse daqui e depois eu rodo ele. O primeiro, aqui ó, criar a tablespace dados e já criar o data file com tamanho de 2 GB, aproximadamente 2 GB isso aqui, né? Porque teria que ser 2048. Pode pôr 2048 aí, para dar os 2 GB. Executa a instrução. Obviamente vai demorar um pouquinho, porque não é do nada que ele cria 2 GB, um arquivo de 2 GB, então vai demorar um pouco. Mas ele criou aqui ó, no caminho que eu direcionei aqui. Você pode criar onde você quiser, na partição que você quiser, tá? Então, nessa tablespace eu vou armazenar os dados, registros, estruturas de tabelas e assim sucessivamente. Ah, Vinícius, eu preciso mesmo ter 2? Cara, se você quiser ter mais, cria só um. Mas o padrão e que é recomendado pelos DBAs é que tenha essa divisão e os índices sejam guardados em uma tablespace à parte. Então, beleza. Vou rodar o segundo comandinho. Ele já vai criar aqui para mim ó, o data file índices e também está criando dentro do Oracle o objeto tablespace índices. Então ele vai executando. E aí o que acontece? Mesmo não tendo nada nesses arquivos, eles que vão servir de repositório do Oracle, eles que vão armazenar os dados do Oracle. Então eles já vão lá no sistema operacional e já reserva 2 GB e fala, rapaz, isso aqui é meu, isso aqui é do Oracle, ninguém mexe aqui. Então eu já estou ocupando esse espaço e é assim que vai ficar. À medida que o usuário vai inserindo dados, esses arquivos eles passam a não ser um saco vazio de coisas e vai estar cheio de dados. E chegou no seu limite, o DBA, um dos serviços dele é fazer o monitoramento desses data files e dessas tablespaces. Ele automaticamente ele cria novos data files, assim como a estrutura que eu desenhei agora há pouco. Mas beleza, criei os data files. Outra coisa que nós vamos precisar criar aqui é uma temporary tablespace. Mas o que raios é uma tablespace temporária? Essa tablespace temporária, o Oracle já vem com uma, se eu não me engano, chama temp01, tá? A gente cria essa temporary tablespace aqui. O conceito ela é utilizada pelo Oracle para fazer algumas operações temporárias com dados, por exemplo, ordenação, agrupamento, enfim. Então eu vou criar essa tablespace temporária chamada tempo e vou guardar no mesmo diretório lá, só que ele é um arquivo pequenininho. Como você pode observar aqui, ó, o tamanho é de 1 MB. Está aqui a tempo criada e é um procedimento padrão.
para montagem de base, uma base de produção. Criar-se as table spaces e criar-se também a temporary table space. Criei essa estrutura, então, o que eu posso observar? Aqui, se eu quiser, eu posso já sair criando tabelas, enfim. Só que o que acontece? Não é comum, não é correto, na verdade, a gente trabalhar, iniciar o nosso projeto como usuário system, né? O usuário system é como o root do Linux, ninguém fica utilizando ele assim à torta direita. Então nós vamos criar aqui, ó, o usuário treinamento, e nós vamos logar como usuário treinamento e executar as operações do projetinho aqui como usuário treinamento. Mas para isso eu tenho que estar logado como system para criar esse usuário. Então eu já tenho um comandinho aqui no pulo, tá? Que vai fazer o que? Ele vai criar o usuário treinamento do tipo padrão, que a senha dele vai ser 123. A tablespace padrão dele vai ser a tablespace dados que nós acabamos de criar. Por quê? Se eu fizer um insert de um registro, se eu criar uma tabela, se eu criar algum objeto de banco, esse objeto ou essa informação vai vir para a tablespace dados. Apenas os índices, que quando eu vou criar eles, eu tenho que ter o cuidado de citar. Falar, ó, esse índice eu estou criando e é para ele ir para a tablespace índices. Caso contrário, qualquer objeto ou dado que é inserido por esse usuário aqui, automaticamente vai vir para a tablespace dados. Então, por isso que aqui eu defini que o default é a tablespace dados. Temporário tablespace tempo, e a cota aqui eu posso estar limitando quanto de cada tablespace esse usuário pode estar utilizando. Eu deixei aqui, ó, cota ilimitada, e o usuário já vai estar desbloqueado, tá? Assim que for feita essa criação de usuário. Então eu executei, o danado do usuário está criado, só que esse usuário no Oracle, por padrão, esse profile default aqui, ele não tem acesso a nada, ele não tem autorização para fazer nada. Eu tenho que, no caso, fazer o que? Executar os grants, que no caso são as permissões para esse usuário poder operar no banco. Como assim? Eu tenho que dar um grant de connect para ele poder conectar, assim como o usuário system conectou, tá? Eu vou dar o grant de conexão, grant de criação de tabela, o grant de criação de sequência, o grant de criação de procedures, de gatilhos, no caso triggers, de tabelas, criação de views, criação de jobs, criação de database links e criação e alteração de views materializadas. Rapaz, mas que diabo que é uma view materializada? O que é um database link? O que é um job? Enfim, tabela, o conceito é muito já é muito propagado, né? Antes são armazenados os dados, ponto, acabou. A sequência no caso, o sequencial ou sequência é um objeto de banco que ele faz o controle de chaves numeradas sequenciadas. Então, quem vem aí do Firebird, por exemplo, sabe que lá tem o tal do generator, que vai gerando um ID, o código do cliente, o código da venda, o código do produto. Aí tem esse objeto de banco que faz essa geração. No caso, no Oracle, nós temos o sequence, que faz a mesma coisa. Um exemplo prático mais para frente, eu vou estar fazendo demonstração desse sequence. Ele é responsável só por criar as chaves automatizar, fazer o controle dessas chaves.
a geração desses IDs, dessas chaves que são utilizadas como chave primária ou contadores nas tabelas. A procedure, que no caso são procedimentos de banco, você pode criar um procedimento para fazer algum processamento de dados específico e encapsular uma série de movimentos, uma série de comandos de insert, update, delete e select, né, de forma programada. Ou seja, você cria um procedimento de banco do mesmo jeito que você cria um procedimento ou um método na sua programação. Só que fica encapsulado dentro do banco, que é mais maneiro. Então, por exemplo, se eu tenho o procedimento receber promissória, esse procedimento estando no banco, eu posso acessar ele mobile, eu posso acessar ele pelo meu site, posso acessar pela minha aplicação desktop, e aí eu vou centralizar ali a regra de recebimento de promissória. Então fica bacana essa questão de criação de procedures dentro do banco, porque centraliza a regra do processo, centraliza a regra do negócio. Eu sei que as faculdades falam muito nessa questão de regra de negócio não fica na classe. Se você colocar no banco ali, você mata a charada, porque sempre, qualquer operação, seja de onde vier, de qual aplicação vier, é no banco que aquilo ali vai desembocar. E a procedure já centralizando a regra, você já resolve o problema independente de onde que veio a requisição, de qual aplicação que veio, de qual tecnologia que você utilizou, seja mobile, web, seja desktop, ali a regra está bem definida. A trigger, que no caso são alguns objetos de banco que são programados para disparar assim que algum evento na tabela acontece. Por exemplo, nós temos triggers que são programadas para executar algumas ações depois que o usuário insere um registro. Então ele inseriu um registro, dispara a trigger. Aí ele vai executar uma série de operações que você coloca na trigger lá para ela executar. Você automatiza alguns processos e eles são disparados por eventos que você programa na trigger. Então você pode criar uma trigger para disparar antes de inserir, depois de inserir, antes de fazer um update, depois de fazer um update, antes de deletar ou após realizar o delete de um determinado registro. Por exemplo, antes de deletar um cliente, eu deleto os telefones desse cliente, porque não faz sentido eu ter o registro do telefone do cara e não ter o registro do cara. Então, vou deletar um cliente, beleza. Antes de deletar esse cliente, deleta os telefones dele. E aí, num delete só, num comando delete só, você acaba deletando os registros todos, porque a trigger já faz isso de forma automatizada. Esse é um exemplo básico. A view, que nada mais é do que um select encapsulado, em que a gente pode estar criando um select mais complexo e dando select no resultado da query desse select. Fica mais fácil exemplificar com um exemplo, mas é uma forma de você estar encapsulando a regra de um determinado select, uma determinada consulta que é constantemente utilizada no sistema. O job, que no caso é um objeto que você pode programar dentro do banco, diferente da trigger. A trigger ela é disparada sempre que um evento na tabela acontece. Agora o job ele é disparado de tanto em tanto tempo. Ou seja, eu posso colocar para diariamente ele executar um update, ou todo dia meia-noite ele executa um delete, ou uma sequência de operações. Então, nesse caso, o job você pode configurar lá para executar um procedimento complexo, inclusive, uma série de operações em um determinado horário, ou X vezes no dia, tá? Então, o job é um objeto bacana também em algumas situações, alguns processamentos, inclusive, nos bancos de dados são executados por job
em um horário fora do expediente, que é um horário em que o fluxo de utilização do banco é bem menor, e aí ele tem mais disponibilidade de hardware para estar executando operações complexas. Então, processamentos em lote, enfim, você pode configurar um bloco de comandos para ser disparados para um determinado job. O Database Link, no caso, é um recurso, um artifício que existe no Oracle, que você pode estar conectando uma base com outra base. Então você tem duas bases de dados distintas e elas conversam entre si pelo Database Link. Então você consegue criar esse tipo de link se o usuário tiver esse grant que foi concedido. E a view materializada, que no caso é uma espécie de tabela. Na verdade, ela não funciona como uma view convencional. É uma espécie de tabela, só que essa tabela ela é programada para... É tipo um job, é uma tabela que ela é alimentada periodicamente a partir de um select. Então você faz, como tem um select muito complexo no seu sistema, um select muito pesado, então o que às vezes é feito? Ao invés de particionar a tabela que é muito grande em várias, eu já trabalhei em software house, inclusive, que eles particionam tabela de movimentos vamos dizer assim, movimentos fiscais mensalmente ou então anualmente. Então tem a tabela de movimentos fiscais 2005, tabela de movimentos fiscais 2006, movimentos fiscais 2007, e se o cara for assim que os anos vão passando, vai parindo tabela no sistema. Então ele vai fragmentando os dados dele em tabelas. Isso aí torna-se inviável dependendo do tipo de relatório que eu quiser. Uai, se eu quiser relatório de 3 anos, da totalização de registros de 3 anos, eu vou ter que ficar somando os registros das N tabelas. Nesse caso, um recurso bacana que o Oracle disponibiliza é da view materializada. Ele cria uma tabela à parte com o resultado final de um select que vamos considerar que seja um select pesado, ele já pega o resultado desse processamento e joga numa tabela à parte e fica lá disponível para você utilizar da forma que você achar mais conveniente. Claro que isso aí é feito de uma forma organizada e estudada, mas é uma tabela que por ela ser o resultado de um select, vão vir só os registros que você vai precisar para executar uma determinada operação, ou seja, vai ser uma tabela menor, com menos dados, e você vai conseguir mais eficiência para executar algumas operações. Então, é um tipo de objeto bacana também de se estudar. Por agora, eu só habilitei o meu usuário a criar e manipular esse tipo de objeto. E o que eu não comentei, essa tabela que é essa view materializada, ela é uma espécie de tabela que se atualiza de tempos em tempos. Você pode programar para atualizar diariamente. Ela roda o select pesado só uma vez no dia, ou então em momentos específicos do dia, né, ou da noite, e atualizar a view materializada. Ela fica atualizada, vamos dizer assim, você pode programar para ela se atualizar diariamente. Não utilizamos view materializada para tabelas que sofrem alterações constantes. Mas, por exemplo, eu posso ter uma view materializada com movimentos do ano passado e caso o usuário quiser consulte movimentos do ano passado, com, vamos dizer assim, um fluxo de consultas grande, essa tabela dificilmente vai ter alterações de dados do ano passado. Então, geralmente, o cara usa mais para consulta. Então, eu separo numa view materializada e quando ele tirar um relatório do ano passado, ele consulta na view materializada, que ela é menor, tem menos dados, tem os dados que eu preciso. É melhor que consultar na tabelona que tem dados desde o início de movimentação da minha empresa.
E um detalhe bacana da view materializada é que ela tem índices, ou seja, eu posso criar índices na tabela, na view materializada, no caso, para melhorar a performance de consulta dela. Diferente da view, a view não tem índice, ela usa o índice da tabela que ela referencia. Já a view materializada, você pode criar índices próprios para a view materializada. Bom, mais dúvidas, você dá uma googada lá, uma pesquisada no Google e por enquanto é isso. Enfim, criei o meu usuário, treinamento, dei os gradients de conexão. Então nós vamos fazer o que? Sair do usuário system, e logar como usuário treinamento. Que esse camarada aqui não é bom ficar mexendo nele não. Vou desconectar do system e criar uma nova conexão do usuário treinamento. Ah, mas Oracle é complicado demais. Cara, para você fazer um trabalho bem feito no banco de dados, tem que passar por passos e etapas como essa daqui para mais avançados. Isso aqui, vamos dizer assim, é o básico para você estruturar um projetinho no banco de dados Oracle, assim, com uma estrutura bacana. Meu usuário, assim, eu coloquei 1, 2, 3. O serviço aqui continua, meu Oracle continua sendo ORCL. Vamos fingir que eu tenho a licença dele, né? Testei, salvei, conectei e agora eu estou como usuário treinamento. Para o espanto do telespectador aí, não temos tabelas nesse usuário, nem views, nem view edição, nem índice, nem nada. Então esse aqui é um usuário que não é proprietário de objeto nenhum no momento. O basicão que nós vamos estar vendo aqui, inicialmente, criação de uma tabela. No contexto que eu vou estar fazendo a explanação aqui, eu vou estar criando a tabela de clientes. Eu gosto de adotar um padrão para os objetos de banco. E como esse vídeo vai ser utilizado como treinamento no meu trabalho, nosso padrão, geralmente as tabelas ficam com o nome no plural. Então é clientes, produtos, vendas e assim sucessivamente. O nome do campo aqui eu vou estar colocando primeiro o nosso campo de chave primária, que no caso é cliente ID. O tipo do campo number. Vou colocar aqui que ele vai ter 10 posições ou 10 dígitos no caso, né? Restrição not null, porque afinal de contas vai ser minha chave primária. E o default não vai ter. Já vou adicionar os demais campos também, seguindo essa mesma metodologia. Às vezes tem programador que vai colocar naquela tripa de comando aqui, né? Onde eu trabalho, eu conheci esse padrão, é um padrão legal e fica como sugestão. Cada campo você coloca na sua linha, fica mais fácil para você ler e identificar e identar o seu código e você saber com mais precisão o que de campo tem na sua tabela. Eu vou colocar aqui nome do tipo varchar 2 50, not null também, CPF varchar 2 14, e esse campo aqui, tipo cliente,
eu vou colocar um default não contribuinte. Eu coloco varchar de 3. Nesse caso aqui é um padrão que eu aprendi a adotar, que é o seguinte. Eu já vi casos em que no banco de dados o programador, ou sei lá, não parece ser coisa de DBA ou de um cara organizado. O cara colocar para armazenar o índice do combo, né? Às vezes tem um combo boxzinho com uma setinha que você clica e escolhe opções, tipo esse aqui, ó. O cara armazena o índice da opção. Meu, depois você vê lá tipo cliente 9. Que diabos que é um 9? Você não vai saber, a não ser que você vai lá no combo e conta até a nona opção para você saber que é, no caso, um não contribuinte. Tá certo que isso aqui não é tão intuitivo, mas já é mais fácil de uma pessoa que está avaliando a tabela, um programador que está conhecendo o projeto, ele entender melhor. Já vi também tipo CLI, CLI ID, non, sei lá, para colocar abreviações sem necessidade. Então, na prática que eu tenho, onde eu trabalho, e outros programadores em N projetos, não coloca-se abreviatura sem necessidade. O Oracle tem uma limitação de até 30 caracteres para cada identificador de objeto. Vamos utilizar isso aí de uma forma consciente. Então você coloca um nome que seja intuitivo. Você que é um analista de sistemas, não vai ficar colocando abreviação para o programador ficar coçando a cabeça e tentando entender que raios que é aquilo. Então coloca nomes intuitivos, não faz sentido, não é bonito colocar estrangeirismos e não é bonito também ficar colocando abreviaturas. Então vou colocar um default aqui para não contribuinte e segue passeio. Acredito que para início de conversa isso aqui tá bom como tabela. Vou executar. Eita, nós. Cliente not null. Parêntese direito não encontrado. Aqui agora é a hora que você sai correndo, né? Na verdade, a restrição not null ela tem que ficar depois de você definir o default. Então, eu não vou cortar esse vídeo não, porque isso aqui faz parte. Rodou, tabela de clientes criada. Se eu der um refresh aqui, danadinha da tabela já aparece para mim. Porém, todavia, no entanto, eu não defini que essa coluna vai ser a minha chave primária. Eu gosto de colocar, eu aprendi a trabalhar dessa forma, colocar os scripts de forma separada. Porque se eu precisar recriar a chave primária dessa tabela, ela não está declarada aqui, primary key e tal, na criação da tabela, está um comando à parte. Então gosto de executar esses comandos sempre à parte. Então alter table clientes. Eu sei que esse áudio está horrível, mas faz parte, é a vida. Quem quer conhecer alguma coisa diferente, às vezes tem que passar por algumas dificuldades. PK clientes, que é o nome da minha tabela. A chave primária, o campo chave primária é cliente ID. E observa com atenção aqui, ó. A criação da tabela não tinha, mas a criação da chave primária, o que é a chave primária na prática? É uma restrição not null e que é indexada e que é única também. Você não vai ter duas chaves que são primárias iguais, né? Então, como é um índice, eu vou criar a chave primária na table space de índices, que é a table space que, no caso, nós criamos por recomendação dos DBAs. Então, vamos rodar essa parada. Eu transformei, então, minha coluna cliente ID em uma chave. Será que troca a figurinha aqui? Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Não,
Não, continua a mesma coisa aqui, não mudou nada. Só que ele deve mostrar para mim que tem essa chave primária criada na tabela. Em algum lugar. Aqui está o meu índice, olha só. O que é um índice? Para quem não conhece, o índice é uma estrutura, uma árvore que é montada paralela à tabela, que sempre tem um método de ordenação, seja ele ascendente, ou seja, crescente ou decrescente. É para fazer o quê? Para ter uma série de ponteiros que indicam a posição de um determinado item da coluna indexada. Ou seja, para que o banco utiliza o índice? Para dinamizar a consulta, para deixar a consulta mais rápida. Ah, Vinícius, então vou criar índice nas colunas todas. O índice ele tem um efeito colateral, que muita gente, eu por exemplo na faculdade não aprendi isso. O índice melhora o desempenho da consulta nessa coluna. Porém, piora o desempenho da movimentação de dados, insert, update e delete. Ou seja, se eu vir nessa tabela e pesquisar um cliente pelo código dele, pelo ID dele, vai ser rápido essa consulta devido ao índice. Então o Oracle se utiliza do índice para dinamizar a consulta dentro dessa tabela. Se eu pesquisar por nome, ele não vai usar o índice, porque o índice, a coluna indexada é cliente ID. Se eu utilizo bastante a consulta por nome, convém que eu faça a criação do que? Do índice para a coluna nome. Mas qual que é o efeito colateral que eu estava falando? Vou criar aqui primeiro o índice e depois vou falar. Olha só, IDX, geralmente a gente põe o nome da tabela e o nome do campo. Vou colocar aqui nome. Não vai ser um índice único. Então esse unique aqui eu vou remover porque eu posso ter dois camaradinhas com o mesmo nome. Então esse nome não pode ser ele no caso ele não vai ser único. Pode ter duas pessoas chamadas José da Silva e pronto. O banco vai aceitar isso. Se eu criar o índice como único, ele não vai deixar ter duplicidade. Então tem que observar isso com cuidado. Tabela clientes. E eu posso indexar mais de um campo. Tá? Nesse caso aqui, o meu índice vai ser só para o campo nome. Se eu tivesse, por exemplo, nome e sobrenome separados, eu poderia criar um índice só, desde que na minha consulta, a minha consulta sempre seja aplicada a esses dois campos. Como não tem essa separação, eu vou criar o índice só na coluna nome mesmo. Pronto, acabou. Criei o meu índice, atualizei aqui e eu tenho agora dois índices para essa tabela. Vinícius, legal. Quando eu for pesquisar agora por cliente ou por nome, a consulta vai bala. Por CPF não consulta também? Consulta? Então cria um índice também, pô. Só que qual que é o problema de você sair criando índice para tudo quanto é coluna? Toda vez que eu dou um insert na tabela, eu insiro um novo registro, o banco se vê obrigado a fazer o quê? Atualizar o ID e o nome desse novo camaradinha que você cadastrou lá nos índices. Ou seja, o índice melhora o desempenho da consulta, mas piora o desempenho da inserção, da exclusão e da alteração. Então, se eu vim trocar o nome do cara, ele não vai trocar o nome só aqui, ele vai ter que ir lá no índice e ajustar o nome do cara, reformular, reordenar o índice. Então, se eu deletar um camaradinha da tabela de clientes, ele vai ter que deletar o registro, mas também vai ter que deletar o que?
esse cliente deletado desse índice e desse. Se eu tiver 10 índices, o trabalho é replicado em função da quantidade de índices que eu tenho na tabela. Ou seja, índice é bacana para pesquisa e ferra com o banco em dois quesitos: HD, que você vai gastar mais, e também performance de inserção, alteração e exclusão. Bom, criei a tabela, criei os índices. Vou criar o índice para CPF também, que hoje eu estou. Então, treinamento, IDX clientes CPF, na tabela de clientes, campo CPF. Rodei o índice. Pô, brincadeira, hein? CPF. Tem que criar aqui. Criei o novo índice. Acho que funcionou legal, né? Então eu já tenho aqui o meu banco de dados, usuário e treinamento. Criei, no caso, a minha tabela, o índice. No momento minha tabela vai estar vazia, mas isso já era esperado, né? E ok. Agora partindo aqui na parte da programação, depois eu volto aqui no banco de dados. Ainda falando do banco, tem a questão das constraints, das checagens que faltou estar fazendo comentário, né? O que seria uma constraint? No caso, uma restrição. A constraint é um objeto de banco em que o próprio banco faz a validação de uma determinada coluna. Rapaz, mas então o negócio é bacana, né? Que ele vai fazer validação dentro do banco? Sim. Mas que tipo de validação? É só validação de preenchimento dos campos e combinação dos campos. Por exemplo, aqui eu posso colocar para validar e colocar o tipo de cliente, só aceitar essas siglas que eu vou colocar aqui, ó. Não contribuinte, contribuinte, revenda, atacado e órgão público. Então não vai aceitar outra sigla, nem com a polícia mandando. Então o que eu vou fazer nesse caso? Vou alterar minha tabela de clientes, definir a constraint CK clientes tipo cliente. E aqui eu posso colocar a minha restrição do jeito que for necessário, para ele barrar a inserção de qualquer informação, qualquer valor naquele campo que não seja esses daqui. Então vou falar aqui, ó, vou mencionar qual coluna, tipo cliente, em, e colocar quais são os valores que são aceitos. Sempre eu coloco na restrição quais são os valores ou a forma de preenchimento aceitável. Qualquer preenchimento que não atenda essa especificação aqui, a constraint vai barrar. Então agora eu vou fazer a execução. Alterei a tabela de clientes. Vamos ver se isso aqui apareceu para mim em algum lugar. Edições, sinônimos. Pô, meu, não tá aqui. Tipos. Pô, que pena, não tem aqui as restrições.
Porém, a restrição na coluna foi criada. Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui. Vamos testar ver se essa restrição está funcionando bem. Eu consigo fazendo um select para ver se ela foi criada mesmo. Fazendo um select nessa tabela, User Constraints. Eu vou ver quais são as constraints que existem para o usuário treinamento. Então, nesse caso aqui, foram criadas essas restrições aqui, ó. A primary key é uma restrição e a constraint CK clientes tipo cliente está criada também. Ah, Vinícius, por que você põe esse nome aqui? Quando o usuário, vamos dizer que o programador dá uma patinada e deixa gravar um outro valor qualquer lá, por exemplo, ABC, quando ele tenta fazer a inserção ou a alteração para esse valor, vai subir, o banco vai subir uma exceção lá para a tela e vai aparecer essa exceção aqui. Então convém que seja o que? Algo intuitivo, que você vai saber qual que é a tabela e qual que é o campo que está chiando. Então quando o usuário fizer isso aqui, ó, o usuário não, o programador no caso, né? Insert into clientes. Esse é um CPF válido, desculpe o dono dele, seja ele quem for. E observe que aqui, ó, eu só aceito esses valores para o campo. Vou colocar um ABC aqui só para sacanear o banco, ver o que vai acontecer. Depois eu vou tentar cadastrar como não contribuinte, mas isso aí vai ser daqui a pouco. Então vou realizar esse insert aqui, executar. Olha só o que apareceu, ó. Relatório de erros, restrição de verificação, constraint CK clientes, então eu sei que é na tabela de clientes. Oh caramba! Campo tipo cliente violado, ou seja, tem uma restrição nesse campo e essa restrição está sendo violada. Agora, se eu for um cara que obedece à restrição e tentar realizar a inserção, ele vai inserir com sucesso. Tanto que para isso aqui no SQL Developer você tem que efetuar o commit, senão não vai porque aqui a transação está em aberto. Então tudo que você executar de operação de inserção, alteração, exclusão e não fizer o commit, fica dentro da sessão e se não for commitado você vai perder. Enfim, vou dar um select aqui na tabela. Vamos ver lá, o NCO ele gravou. Agora aquele ABC nem que a polícia vai deixar. Por quê? Por causa da constraint que foi criada. A restrição criada. O mesmo vale para update. Se eu colocar aqui como contribuinte, ele deve deixar. Aqui mudou para contribuinte. Já se eu colocar aqui ABC, não vai deixar, chefe. A restrição não deixa você alterar nem inserir nenhuma informação que não seja a informação correta. Observe também o seguinte:
o nome tá João, tudo maiúsculo. Se eu quiser criar uma restrição que só deixa nome letra maiúscula, posso? Pode também. Vamos criar uma restrição bacana aqui, ó, que só vai deixar cadastrar clientes cujo nome esteja maiúsculo. Então, clientes CK clientes nome, que é o nome do meu campo. O campo nome só pode ser igual a ele mesmo convertido em maiúsculo. Ou seja, se o nome for minúsculo, ele não vai ser igual ao resultado desse select aqui. Fatalmente, a restrição vai barrar. O que é essa função upper aqui? Vou comentar meu comando aqui rapidamente. Se eu der esse select, observe que ele converte. Pai, não quer rodar meu select não, e agora, hein? Agora foi. Ele converte o texto que está aqui dentro em maiúsculo. Isso que a função upper faz. Se eu fizer o lower, converte em minúsculo. Então, mesmo o texto estando maiúsculo, ele vai converter em minúsculo. Então, a função lower e upper seria isso. Então, na restrição de e-mail, por exemplo, você pode colocar e-mail igual lower e-mail. E aí ele não vai deixar você cadastrar com letra maiúscula. É bacana, né? Então, nesse caso aqui, vamos criar a restrição do campo nome. Eu vou criar ela. Alterou a tabela. Se eu tentar inserir outro cliente, é uma sentença literal, vai varchar, então, apóstrofe. Tem que mencionar os nomes primeiro, né? Cliente ID, nome, CPF e o tipo de cliente. Tá aí o meu comando. Observe que aqui, propositalmente, esse comando tem dois erros. O primeiro, que é a chave, ele não vai deixar eu cadastrar outro cliente 1 porque já existe. Então aqui, olha só, ele barrou primeiro a questão do nome. Ele falou, ó, CK nome está violada. Porém, se eu vir aqui colocar Maria tudo maiúsculo, ele deve deixar. Aí caiu na outra exceção que foi a que eu falei, ó. A PK de clientes. Como é a chave primária, então o campo é único e não vai aceitar outro 1. Vamos tacar o 2 aqui e acredito que agora deva dar certo. Inseriu, realizei o commit. Se eu der o select na tabela de clientes, os meus dois clientes vão estar lá. Ou seja, essas constraints, essas restrições, elas servem para garantir o básico do preenchimento dos campos. Então, nesse caso, os campos devem estar preenchidos da forma correta. Se preencheu errado, não vai inserir. Vou fazer mais um exemplo com constraint. Aqui nessa tabela, eu vou acrescentar o campo tipo pessoa.
Eu posso criar, no caso, esse tipo aqui, o ideal, como vai ser uma sigla, vai ser só física ou jurídica, e sempre 3 dígitos, eu posso criar do tipo char. O char determina que tem exatamente essa quantidade de caracteres, não vai sofrer variação. Então, vou alterar a tabela de clientes, adicionar essa coluna e falar que o default é física. Aí ele já vai preencher esses clientes aqui já com tipo física. A minha patinada é sempre essa. O default vem antes da restrição not null. Tá aí. Preenchido. Já com tipo física. E eu quero criar uma restrição nessa coluna tipo pessoa para só aceitar físico ou jurídico. Então seria o que? Clientes tipo pessoa. E o tipo pessoa, que é o nome da minha coluna, ela vai ter que ser física ou jurídica. Ela tem que estar num desses dois aqui da lista. Não vai aceitar outra coisa. Não vai aceitar o campo vazio e também não vai aceitar algo que não seja uma dessas duas sentenças literais aqui. Definir. Vou criar também a coluna CNPJ. Só que ela vai aceitar nulo. Eu posso colocar char já, né? Porque tem uma quantidade específica de dígitos ou de caracteres. Então, nesse caso, é um char de 18. Vou fazer algumas alterações também, colocando meu campo CPF como char de 14. Então, ele não vai ser varchar, porque não sofre variação. É sempre 14 caracteres. Nem mais, nem menos. Então, vou fazer um modify, que no caso é alterar a estrutura. Né? Agora eu coloquei que ela vai permitir nulo, porque o usuário ou vai preencher o CPF ou vai preencher o CNPJ. Ou seja, CPF e CNPJ agora passaram a ser campos opcionais. Porém, eu quero criar uma restrição que um dos dois vai estar preenchido. E quando o tipo pessoa é física, automaticamente é obrigatório o campo CPF. Quando o tipo pessoa for jurídica, automaticamente o campo tem que ser, o campo CNPJ tem que ser preenchido. Rapaz, então vamos criar essa parada. Vamos criar a restrição aqui, né? Quando for física, o CPF e o CPF ele não pode ser nulo, ou seja, tem que estar preenchido, e o CNPJ não vai estar preenchido.
ou vamos jogar aqui então a segunda restrição, no caso, ou não, né? Or, né? Pessoa jurídica, CNPJ, aceita nulo e CPF aceita nulo e o CNPJ não aceita nulo. Rodou. Deixa eu limpar essa parada aqui, vamos ver com cuidado o que há. O nome já está sendo usado por uma restrição existente. Já tá. Então olha só, eu já criei uma constante que está mexendo na coluna tipo pessoa. Então vou dar um drop nela, que no caso seria o quê? Vou matar a constante antiga e vou fazer o ADD da constante nova. Beleza. A constante foi criada, mas tem um porquê. Os dados da tabela atendem àquela especificação. Pessoa física tem CPF. Física, CPF. Se tivesse alguma irregularidade aqui, a constante não ia ser criada enquanto eu não regularizasse o meu cadastro. Tá? Isso é importante. O Oracle só cria constante quando a tabela está vazia ou então quando os dados estão íntegros. Se tiver alguma desconformidade aqui, eu tenho que ajustar primeiro. Por exemplo, às vezes eu tenho um CPF pessoa jurídica. Se tivesse isso, a constante não criava. Eu tinha que ajustar, criar a constante e aí os próximos registros já iam passar a atender a restrição. Porque os que já estão na tabela já estão atendendo. Então agora nesse caso, vamos fazer umas inserções aqui. Então, vou estar inserindo aqui o que eu acho que é uma pessoa jurídica. Só que observa que eu estou colocando aqui CNPJ, mas eu coloquei pessoa física. Ó a patinada, né? Quando eu for executar isso aqui, ele vai chiar. Secar clientes tipo pessoa violada. Rapaz, como é que você quer cadastrar o baú da felicidade como uma pessoa jurídica com CNPJ, mas você colocou a sigla de pessoa física? Meu, vamos colocar aqui então jurídica. E aí, beleza, tudo certo. Então observe que a restrição barrou. Ele não deixou eu cadastrar o baú da felicidade com CPF, só com CNPJ. Isso graças à restrição que verifica tanto o tipo da pessoa em
em parceria, vamos dizer assim, em comum acordo com os campos CPF e CNPJ. Então eles devem atender a restrição de forma combinada. E é isso. Depois, no próximo vídeo aí, eu vou passar algumas coisas relacionadas ao Delphi e à persistência básica no Oracle. Tem o jeito fácil, tem o jeito certo, tem o jeito fácil certo, tem o jeito difícil errado. E o engraçado é que cada um faz de um jeito. Porém, eu vou estar mostrando nesse vídeo aí, no próximo, algumas boas práticas, não só de Delphi, não só de Oracle, mas também de indentação, de alinhamento, de posicionamento, de utilização de objetos, de componentes e assim sucessivamente. Deixa eu ver como é que a voz ficou nesse vídeo aqui. Falou! Cadê?